Então há um peso, eu diria, pastor Gesiel, ainda maior na internet. Entendi. Ô, pastor, e qual seria, então, dentro da fala do senhor, os perigos que, por exemplo, um jovem ou quem está iniciando na administração pode encontrar? Através, por exemplo, pelo fato de que tem muita visibilidade, tem muito reconhecimento, igual o senhor falou, né? O alcance é muito maior. Então, quais os perigos aí que alguém está iniciando no ministério, no sentido da pregação, pode encontrar com isso? Você fala na internet, Isso, dele ir para a internet. Isso, do tal. púlpito digital aí. Cara, então, o primeiro perigo é achar que a validação das pessoas é a aprovação de Deus. Então, às vezes, você pode ter muitos likes, você pode ter muitas visualizações, muitos aplausos, muitos comentários positivos das pessoas, mas isso não representa que há uma aprovação de Deus. Tá? Então, o primeiro perigo é: faça uma análise daquilo que você fala, de como você se comporta. Um outro perigo é querer se aproveitar apenas dos hypes, né? Se aproveitar apenas das ondas que surgem e transformar isso no ministério. Eu converso sempre, pastor Gesiel, com amigos lá da Bahia, pregadores, cantores, e a gente conclui o seguinte: há uma diferença em quem foi fabricado antes da internet, ou projetado antes da internet como pregador, para aqueles que foram projetados durante a internet. E a principal diferença que eu acho, e eu vivi isso um pouco, é que quando eu iniciei o ministério, pregando, comecei por círculo de oração, pregando em zona rural, igrejas pequenas, e prego até hoje, né, pois eu sirvo a minha igreja local, e aos poucos começaram a fluir os convites para cidades vizinhas e etc. Era da seguinte forma: não tinha vídeo para ninguém ver a gente pregando. Então, não tinha essa de, manda o Instagram dele para me dar uma olhada. Então, era na confiança da palavra de quem indicava. Então, eu vivi essa fase e vivo agora a fase do, manda seu Instagram, pastor, para a gente dar uma olhada, manda um vídeo para a gente dar uma olhada. Então, você que é dessa nova geração, que utiliza a rede social, muito cuidado, porque muito melhor do que os likes e do que os comentários que você recebe é ter alguém com caráter ilibado, referendando você, dizendo: olha, pode convidar, né, o pastor Gesiel, porque é homem de Deus, ele serve a igreja local dele, é algo que eu prezo muito, pastor. Não só ser pregador, mas servir a minha igreja. Se eu só sirvo para pregar na internet ou para pregar viajando, tem algum problema. Eu tenho que ser útil também na minha igreja. E eu acho que tem mudado um pouco essa forma de convites, principalmente eu percebo por igrejas mais sadias aí, de buscar pregadores que tenham uma referência local, pregadores que também são pastores ou auxiliam ali na sua igreja, porque parece que tem se deturpado muito essa visão do itinerante, daquele que ministra a palavra do Senhor, que não precisa ter um local, não precisa ter uma casa. Muitos colocam a agenda aberta aí, e é todos os dias do mês, não tem nem tempo para a família, para a igreja. Então, eu acho que esse acaba sendo um ponto importante, né, de você ter uma raiz ali no seu dia a dia. Ô, pastor, e pensando nisso, fora das redes sociais, como que deveria ser a vida de um pregador? Como que deveria? O senhor comentou, né, de estudar, né, de se dedicar, mas qual que você acha que teria que ser a vida ideal aí, independente do cenário que ele vive? Pastor Gesiel, eu gosto muito da história do Elias, e é algo que tem tudo a ver para te responder. O Elias aparece no cenário sem uma referência de genealogia, sem uma referência de adolescência, de juventude, de qualquer outra coisa antes daquele momento, no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Ele já aparece dentro do palácio, profetizando, segundo suas próprias palavras, diante do rei da nação. E o que isso tem a ver? É algo muito óbvio. O que Elias está agora evidenciando no palácio é resultado do que Elias foi no secreto. Então, o que o pregador fala no púlpito, o que o pregador fala publicamente, precisa ter uma coerência absurda com a vida que ele tem no secreto. O que seria essa vida no secreto? Eu tenho comigo um princípio de que eu não posso, em hipótese alguma, ler a Bíblia apenas para pregar, estudar a Bíblia apenas para pregar. Eu preciso ter um devocional com Deus, uma vida com Deus, além daquilo que eu me preparo, das ferramentas que eu utilizo
para preparar as minhas mensagens. Então, se dentro da minha casa eu não tenho o hábito de leitura diária da Bíblia e meditação na palavra, de oração, de consagração, de jejum, de temor a Deus, de respeito à minha família, respeito às minhas lideranças, jamais eu vou estar apto para subir no púlpito e ministrar qualquer coisa. Afinal, eu cresci ouvindo isso, que aquele que não se assenta para ouvir e aprender não está apto para se colocar de pé e falar. Ô, pastor, excelente. Você acha que, então, que o secreto ele dá mais autoridade para a fala, para a ministração? Olha, o secreto que a gente está tratando aqui, essa vida com Deus, gera o que a gente chama de unção e automaticamente aumenta esse nível de autoridade no que nós falamos, porque nós estamos falando daquilo que verdadeiramente vivemos. Muito embora, pastor Gesiel, nós estamos numa era complicada, onde o profissional do púlpito também ele consegue passar para as pessoas uma suposta, autoridade por uma boa oratória, por um conhecimento muito grande, mas a unção verdadeira e genuína, ela diferencia, e a unção é produzida no secreto, é produzida no ambiente que as pessoas não conseguem enxergar, somente aquele que te chamou e te vocacionou. Excelente. Então, existe a diferença de quem tem mensagem e quem tem unção. E como conciliar, então, isso, pastor? Cara, isso aí é um tema muito interessante para a gente pontuar, essa questão da mensagem com a unção, para gerar esse ponto de equilíbrio, né? Porque a mensagem sem unção torna-se uma aula, torna-se uma aula sobre um assunto específico. Mas a unção sem a mensagem se torna muito barulho, se torna muito movimento. Então a gente precisa, como ministro da palavra de Deus, encontrar esse ponto de equilíbrio. Então a unção, preparação no espírito, mas o estudo e essa aprofundação na palavra, no estudo da palavra, gera essa preparação mais da linha do raciocínio, de pensar e tal. Então a Bíblia vai te dar o conteúdo e o Espírito vai te dar a unção e a direção do que falar. É uma junção e um ponto de equilíbrio. Se você for muito para um lado, desequilibra. É igual um brinquedo, não sei se o senhor brincou, disse que o senhor é aqui de São Paulo, mas lá na roça, né, a gente brincava de gangorra. Então, se senta alguém mais pesado de um lado e alguém mais leve do outro, desequilibra, tem que sentar no ponto de equilíbrio. Então, o pregador precisa carregar a unção, mas tem que ter mensagem. E aí eu repito uma frase que eu falei no começo do podcast. Eu descobri na primeira mensagem que a Bíblia, ela pesa mais do que o microfone. Então, eu preciso achar o equilíbrio aí. Carregar essa unção, carregar uma mensagem bíblica, cristocêntrica, para que as coisas possam funcionar. É que tem muitas pessoas que acabam confundindo a questão do microfone. O pessoal fala que é a unção do microfone, né? Pegou no microfone, parece que a pessoa ela já começa a ter uma desenvoltura diferente daquela que ela vive no muda dia a dia. A voz, muda né? A voz, põe entonação, né? Dá um brado assim. Meu Deus! Ô, pastor, deixa eu perguntar para o senhor aqui, que o senhor comentou que o senhor ministrou na primeira vez, eu esqueci de perguntar. Qual foi? O senhor lembra o texto que o senhor pregou? Você lembra que... Eu anotei aqui,